Então, em primeiro lugar, a dar uma espiada o que estão dizendo os ministros e depois examinar em que medida eles conseguem fazer o que dizem que querem fazer. Nesse segundo dia de posse, os titulares, como mencionei, prometeram reforma, previdência trabalhista, tributária. Qual é o apoio que Lula tem no Congresso para tudo isso? Reportagem de Carol Rosito. Uma antirreforma. Nós precisamos discutir com profundidade o que foi essa antirreforma da Previdência. Foi com essas palavras que o novo ministro da Previdência, Carlos Lupe, se referiu à reforma aprovada no governo Bolsonaro. Está aprovado o texto base. Logo na posse, o ministro também sugeriu a criação de uma comissão de sindicatos patronal e de empregados para alterar a atual legislação previdenciária. A Previdência não é deficitária. O novo ministro do Trabalho também tomou posse prometendo mudanças. Luiz Marinho quer alterar trechos da reforma trabalhista. Juntamente com o Congresso Nacional, construir uma legislação que modernize o nosso sistema sindical e de relações de trabalho e que nos aproxime das melhores práticas existentes no mundo nesse campo. As promessas continuam em outras áreas. É o caso da reforma tributária. A CNN, Fernando Haddad, disse que em abril quer discutir o assunto com os parlamentares. Soma-se a isso a proposta de um novo arcabouço fiscal para substituir o teto de gastos que o ministro da Fazenda prometeu enviar ao Congresso ainda no primeiro semestre. E é justamente no Legislativo que está a maior dúvida. Mudanças que alteram a Constituição exigem ampla maioria para serem aprovadas. E a esquerda é minoria no Congresso. O presidente do PL, que tem as maiores bancadas na Câmara e no Senado, gravou um vídeo para aliados reforçando a necessidade de uma forte oposição. Nossa vigília estará presente em todos os atos desse governo que se inicia. Nossa bancada no Congresso Nacional fará uma oposição certeira, construtiva, verdadeira e responsável. Mas na prática, nem o próprio PL, conhecido até então pelo pragmatismo, tem ao certo a medida da disposição de cada senador e deputado em se alinhar ao novo governo nos próximos anos. Lula tenta abrir caminho no Congresso usando os ministérios. A esplanada de seu terceiro mandato ainda conta com o PT nas principais pastas, mas a legenda comanda apenas 10. É a composição ministerial mais pulverizada dos 3 governos Lula, que dessa vez abriu espaço para partidos que sequer o apoiaram nas eleições. União Brasil, PSD e MDB têm 3 indicados cada. Em entrevista ao jornal o Globo, a presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann, disse que espera uma contrapartida desses partidos nas votações. Questionada, respondeu, abre aspas, se está dentro do governo, tem que entregar os votos. É um casamento. Espero que esses partidos cumpram exatamente com a missão deles para dar governabilidade. Fecha aspas. Bruno Carrasa, professor da prestigiada Fundação Dom Cabral. Você tem se dedicado a examinar a composição das bancadas em função daquilo que a gente poderia identificar como o espectro ideológico. Você consegue antecipar votações? Olá, Vac, um prazer estar aqui de novo. Olá, Yuri, Felipe, Caio, assinante da CNN, prazer estar aqui de novo. Pois é, essa composição do Congresso, ela é um pouco diferente quando quando os times entram em campo, né? A gente sabe quantos deputados e senadores cada partido elegeu, mas a se depender, né, da matéria colocada aí em votação, dos interesses em jogo, dos interesses empresariais, dos interesses locais, dos interesses da classe política, a entrega de votos por parte dos partidos, ela pode se dar de uma forma muito diferente daquela que o número das bancadas indica. Então, nos últimos meses eu tenho dedicado aí a uma identificação um a um, praticamente, dos deputados e senadores, tentando identificar o posicionamento ideológico de cada um deles, e essa identificação, caso a caso, mostra que há sinais muito fortes de que o governo Lula vai ter uma dificuldade
muito grande de compor aí a sua base e negociar a aprovação das medidas do seu governo, caso a caso, ao longo do mandato. Bruno, só para continuar no teu raciocínio, e se você nos fornece uma manchete, você pegou 513 eleitos, representantes do povo, as pessoas se esquecem, o verdadeiro representante do povo é o deputado federal. Você pegou os senadores e você conseguiu identificar espectros ideológicos muito claros, sim ou não? Sim, a gente pode começar pelos partidos de esquerda. Os partidos de esquerda, eles são muito bem alinhados ideologicamente, os deputados, eles são fiéis, eles têm uma aglutinação em torno da pauta de esquerda muito grande. Então, esses aí a gente pode identificar e eles são mais ou menos 1/4 do Congresso nacional. Até aí teu trabalho foi fácil, eu queria saber depois. Exatamente. Aí vamos então para o outro espectro, né? O outro lado do espectro ideológico, né? Como eu fiz o exercício. Eu peguei todos aqueles parlamentares que têm um alinhamento muito forte com a base bolsonarista. E o que eu chamo disso? Eu chamo aqueles deputados e senadores que sempre votaram com o Bolsonaro, aqueles que foram ministros do Bolsonaro, aquelas lideranças religiosas e militares que sempre estiveram do lado do governo e se reelegeram, e também os novos parlamentares que estão chegando agora, que eram deputados estaduais, que eram vereadores ou que são totalmente novatos e que têm como plataforma temas que são caros ao Bolsonaro, como o armamento civil, como uma pauta contra o meio ambiente e por aí vai. E desse lado, né, nós temos mais ou menos 20% do Congresso no outro extremo. Então vejam que é um jogo equilibrado. Deixa eu ver, vamos colocar isso para a roda. Isso é interessantíssimo do ponto de vista do futuro imediato do que se pretendem fazer. Nós vimos os ministros falando, vou fazer a reforma, vou mexer com a reforma naquilo. Vamos começar por você, Yuri. Você consegue prever votações? Difícil a gente prever, mas eu acho que o Bruno tocou em 2 conceitos que são chave para tentar traçar algum prognóstico, né? O Bruno falou dos interesses locais e dos interesses empresariais. E aí talvez, principalmente nos interesses empresariais, dessas 3 reformas elencadas na tua abertura, William, talvez entre por isso... outras, né? Entre outras, claro, porque essas são as 3 grandes, né? E que tem muito debate público no melhor sentido da palavra. Talvez, neste momento, por incrível que pareça, a gente tenha a maior probabilidade de uma reforma tributária andar, essa que ficou tantas vezes patinando e nunca, né, chegou a se viabilizar de fato. Nessa última legislatura havia uma expectativa de que ela talvez pudesse ter sido aprovada. Acredito que um impulso empresarial de setores do empresariado, embora a reforma que Fernando Haddad está defendendo, idealizada por Bernard Api... Que está no governo. Que está no governo, exato. Foi para o governo para isso, para ajudar nessa aprovação. Ela tem uma resistência do setor de serviços, mas existe uma adesão da indústria importante. Eu vou de novo para o aspecto político mais abrangente, que há uma série de questões técnicas envolvidas aí, mas eu queria primeiro ficar nessa, digamos, entre aspas, nessa pegada, Felipe. Mas se a gente é capaz, como observadores, repórteres políticos que somos, de antecipar comportamentos do Congresso, que ainda nem começou, vai começar em fevereiro, em função daquilo que o Bruno está tentando fazer, imagina o trabalho que ele teve de identificar, né, no meio, né, entre 20 de um lado e 20 do outro, quem defende que tipo de postura política. Pois é que a ideologia é insuficiente para servir de diretriz para todo tipo de votação. A gente vê pelos casos recentes, eu escrevi muito a respeito, por exemplo, de regras que incomodaram os políticos. Então, a gente pega o afrouxamento da legislação penal, o afrouxamento da lei de improbidade administrativa, o furo do teto de gastos, agora a mudança da lei das estatais, tudo isso uniu bolsonaristas e petistas, por exemplo. Aí você vai licença para gastar. Oi? Licença para gastar, pois é, o furo do teto de gastos. Então, assim, julgar tudo pela clave ideológica fica muito complicado, porque há um interesse de blindagem, de autoproteção,
há um interesse patrimonialista também e, às vezes, há o interesse de você gastar mais para não gerar uma rejeição de determinados grupos de pressão. Se pegar, por exemplo, só a votação na Câmara dos Deputados, o partido do Bolsonaro, o PL, estava junto com o PT também no caso desses aumentos salariais para parlamentares, para presidente, vice-presidente, ministros de tribunais superiores. E o Novo, que foi criado com bandeiras liberais de contenção de gastos públicos, etc., mas no campo da direita, e o PSOL, estou fazendo aqui até o contrário, que está sempre como um partido satélite aliado ao PT, eles mantêm uma certa coerência no combate a privilégios. Então votaram juntos, foram os únicos contra determinados aumentos. Então, assim, é muito difícil, de fato, julgar tudo pela questão ideológica. No campo da esquerda há uma coesão maior e nesse campo dessa suposta direita há esse pessoal mais bolsonarista raiz que é eleito por um voto mais ideológico, mas há outros tipos também e pessoas capazes aí de entrar nos grandes acordões do toma lá da cá. Caio, antes de passar a palavra a você e seguindo a linha de raciocínio do Felipe, vamos dar uma espiada em primeiro lugar nesse bloco de esquerda que a gente pode assumir que o Lula tem controle direto. Porque são partidos, no fundo, formam uma federação com o PT. Nós vamos ver os partidos de esquerda, eles são, como eu me refiro, são aqueles que o Lula consegue controlar diretamente. E vamos comparar 2003 até 2023. É a menor bancada de toda a história. Dos vários mandatos do PT, os 2 do Lula, o 1,5 da Dilma, esse agora o 3º do Lula. Se vocês olham aí, vocês podem acompanhar perfeitamente pela tela, não preciso ler tudo para vocês, vocês percebem como veio diminuindo esse bloco de 176 para 132. E nós não estamos falando só do PT. O PT tem uma bancada de 68, que é bem menor que a bancada do PL, por exemplo, a bancada pela qual o derrotado ex-presidente Bolsonaro concorreu, tem 99 contra 68 do PT. Caio, o que isso mostra na capacidade da articulação política de levar adiante reformas dessa abrangência? Bom, William, a minha percepção de Congresso é que o Congresso é um poder de centro-direita, de centro-centro-direita, tradicionalmente. E para a gente antecipar as votações, a gente tem que ver qual votação. Uma votação de reforma tributária difere da reforma trabalhista, que difere da liberação do aborto ou da maconha, né? Então depende do que vem e quem vai pautar. E aí que a gente joga um poder de agenda para o presidente eleito, ainda mais no primeiro mandato, ele tem esse poder de agenda e ele senta para negociar, sabendo como funciona a articulação política do Lula, que é formado num tripé Jacques Wagner, Randolfo Rodrigues e Zé Guimarães, que são bons operadores políticos, e sabendo da capacidade política do Lula, ele não vai mandar liberar o aborto, que é uma causa dessa bancada diminuta. Ele vai mandar uma reforma tributária e uma reforma fiscal. Então depende da votação passo a passo. Não dá para a gente dizer, por exemplo, que a reforma trabalhista, a chance dela passar é muito menor que uma reforma tributária. Exato. Porque a gente tem um Congresso que reflete um pensamento médio da sociedade, a meu ver, que é de centro. Então pende para lá ou para cá, a depender da decisão, da agenda que o Palácio do Planalto impuser. E já está claro que o Palácio do Planalto, a meu ver, e pelos sinais que vêm sendo dados, e pela ligação do Haddad com o Lula, que uma reforma tributária e uma nova âncora fiscal é muito mais prioritário e, portanto, muito mais passível de aprovação a partir de uma negociação com os partidos de centro do que, por exemplo, a reforma que o Carlos Lupe defende. Bruno, nossos repórteres políticos, se eu tomar essa liberdade de resumir o raciocínio sofisticado deles numa manchete brutal, que é a prerrogativa nossa jornalista, é pegar raciocínios sofisticados e transformar em manchetes brutais. A manchete brutal aqui é a seguinte: se você olhar para o que se diria que é a filiação ideológica do representante do povo na Câmara dos Deputados, você nunca vai entender como ele vai votar, no fundo. Ou não, Bruno? Acho que passa por aí mesmo. Acho que esse diagnóstico está correto. A gente tem esses dois extremos e a gente tem aí 50%, 60% do Congresso que vai pender para um lado ou para o outro a apoiar o governo ou a impor uma trava ou derrotas ao governo, a depender daquilo que for colocado em pauta e a depender daquilo que for negociado aí com essas bases, né? Nesse sentido,
que a gente pode compreender a decisão do Lula de dar 9 ministérios para 3 partidos que não fizeram parte da sua base eleitoral na campanha, né? O MDB, o PSD e o União Brasil. Então, essa sinalização do Lula já é uma tentativa de trazer para o seu lado um espectro mais amplo de apoiadores no Congresso para passar a sua pauta. E aí eu concordo totalmente com o que o Caio apontou. Essa pauta que vai ser colocada para o próximo Congresso, ela está condicionada a essa composição do Congresso em que a esquerda ela é minoritária. Então, eu concordo totalmente com esse ponto, né? Não há de se esperar que haja uma pauta muito radical, muito progressista, porque o Lula tem consciência disso, de que as chances de se aprovar uma pauta muito radical, muito progressista, ela é diminuta com essa composição do Congresso, que é de perfil de centro-direita, e pior ainda, né, que tem uma oposição muito aguerrida, que vai fazer muito barulho numa situação diferente do que foi lá atrás em 2003, onde o outro polo, né, que era o PSDB, foi muito mais complacente, mais cooperativo com o primeiro mandato de Lula do que os bolsonaristas, ao que tudo indica, serão nesse terceiro mandato que começa agora. Eu vou passar a palavra para o Yuri, Bruno, mas o Bruno faz uma excelente sugestão de raciocínio, Yuri. Nós olhamos até aqui como é que o governo faz para montar ou conseguir o número de votos que ele considera necessário para fazer o que ele queira, e o Bruno nos sugere olhar para o outro lado, como é que a oposição se organiza para defender aquilo que ela acha que deva ser defendido e por quem. Mas antes, essa pergunta inicial a você, e eu passo logo a palavra. A gente viu hoje a ministra das Mulheres, numa entrevista à nossa âncora, Daniele Lima, fazendo um reconhecimento político até quase de realpolitik. Ela está discutindo ali, na entrevista com a Dani, questões de saúde reprodutiva da mulher. Eu não a percebi defendendo propostas como, por exemplo, algumas alas mais radicais do PT defendem, que é a legalização do aborto. Mas ela solta uma frase ali dizendo, neste Congresso não passa. Parece um reconhecimento implícito do ponto de vista político, e ela é uma operadora política, né? A ministra é uma operadora política, que há uma realidade ali no Congresso com o qual as forças de esquerda têm que contar. As forças de esquerda reconhecem isso? Me parece, ela vocaliza isso, sendo uma pessoa que fez toda a trajetória dela dentro do PT, parece ser um sinal muito claro de realpolitik. E acho que também me chamou muito a atenção na entrevista da ministra Cida, quando ela faz esse diagnóstico, que é claro, que é um pouco do que o Caio estava falando, uma agenda de costumes ali, ou uma agenda mais progressista, nesse campo, por exemplo, do aborto, ou mesmo relacionado a drogas, se não é da pasta dela, tem chance zero, e isso é um fato a ser constatado. Ela, do ponto de vista do trabalho dela como ministra, vai ter que fazer o máximo possível dentro do executivo e depender o mínimo possível do legislativo. A grande questão constatada essa realidade, que o Congresso ele tem um histórico de centro-direita, concordo com o Caio, mas que tem momentos em que pode tem jogo para ser jogado, e aí o Bruno fez essa menção de 2003, basta ver que no primeiro ano do primeiro mandato de Lula, ele abraçou a causa da reforma da Previdência do setor público. Foi a que teve o primeiro racha do PT, que gerou o PSOL, etc. e tal. Mas aquela agenda contou com o apoio do PSDB, que era a oposição, mas só contou com o apoio do PSDB porque era uma agenda que tinha convergência com o governo passado. A grande questão é saber escolher essas agendas que dá para cobrar a coerência desse campo do centro. Em geral, o Congresso vê com muita simpatia as agendas market-friendly. Exato. Ele vê com muita simpatia, a despeito de algumas derrotas. E só outro ponto interessante, no primeiro semestre, em 2019, o Bolsonaro tentou flexibilizar o Estatuto do Desarmamento e o Congresso rejeitou. Falou, isso aqui é muito ideológico. Da mesma maneira que o Congresso poderia considerar muito ideológico uma liberação do aborto. Né? Então, e por isso que quando vai para o centro, para a centro-direita e pautas market-friendly, vou chamar assim,
ele vê com maior simpatia, haja vista a série de medidas econômicas, microeconômicas, marco do saneamento, que a passada, que é atual, né, que a nova não tomou posse, aprovou. Há uma correção importante do governo hoje nesse sentido também em relação à Agência Nacional de Águas. Sim. E o próprio ministro assumindo, dizendo, não, peraí. A reação foi muito forte ao que se identificou como uma possível revisão da aprovação do marco do saneamento, tido como um passo importante, um dos mais importantes do governo Bolsonaro. Sim. O William, não tem aquela frase célebre de que a esquerda, o Lula se elege com a esquerda e governa com a direita, né? Pode ser muito esse caminho para a gente assistir nesse Lula 3, porque no Lula 1 e 2 tiveram muitos elementos nesse sentido. Vamos então para o próximo passo, Felipe, cai contigo, independentemente do que você quiser observar a respeito do que falamos. Aproveitando a sugestão do Bruno, oposição de direita. Nós colocamos na reportagem da Rosito o vídeo divulgado pelo presidente do PL, no qual ele anuncia o PL vai ser o grande partido de oposição e atribui a Bolsonaro essa figura, ou o coloca como essa figura central na articulação da oposição, sim? O PL fez a maior bancada ali com 99 deputados federais, mas tem uns 40 ali que topam fazer negociação com o governo, que tem uma ala ali mais bolsonarista, de fato, que tem que prestar contas para o eleitorado mais ideológico que a elegeu e pode repudiar mais a agenda petista. Agora, é bom lembrar que o Congresso Nacional, ele, embora muitas vezes pareça, dado o isolamento do Distrito Federal, ele não fica em outro país, né? Então, tem causas ali que já tem um histórico de posicionamento da sociedade brasileira. Estava lembrando isso hoje mais cedo com o Yuri, que ao longo das últimas décadas houve muitas pesquisas de Datafolha, o antigo Ibope, mostrando que a maioria da população rejeita a legalização do aborto, rejeita a legalização das drogas. Então, nisso que é muito cristalizado na sociedade, o Congresso fica com receio de mexer porque gera um repúdio para o próprio parlamentar, uma possibilidade de ele não se reeleger. Aquilo em que tem mais nuances, como uma reforma tributária, que é muito técnico, pode haver maior possibilidade de consenso. E eu imagino que se comece por aí, até foi talvez o sinal mais concreto que o Haddad já deu nesse momento de gestão, de pegar ali a proposta do Bernardo Api, que era uma proposta bem vista no campo da direita, no campo liberal. Claro que cada um pode ter uma consideração específica. Então, há pautas em que pode haver algum tipo de consenso, claro, turbinado pelo toma lá da cá por trocas de cargo. Mas há outras em que realmente não vai passar, como a ministra bem disse. Agora, a gente viu, por exemplo, uma série de declarações hoje, Bruno, o general Santos Cruz, por exemplo, excepcionalmente não, contundentemente crítico em relação à capacidade da figura política do Bolsonaro de ser esse líder de oposição de direita. A gente viu várias outras manifestações de políticos nesse campo dizendo precisamos reorganizar a direita. Surge alguma bandeira ou alguma figura capaz de carregar essa bandeira? Ao longo desses últimos 4 anos, o Bolsonaro ele catalisou aí essa união de um segmento relevante da sociedade brasileira que comunga com esses valores que foram a bandeira ideológica do Bolsonaro aí nos últimos tempos, né? Contudo, nos últimos meses, né, principalmente depois da derrota nas eleições, né, a postura do Bolsonaro decepcionou bastante esses seguidores, né, que esperavam dele uma outra atitude, né, e a própria decisão dele de sair do país, né, abandonar o cargo nos últimos dias do mandato, isso pegou muito mal para uma parte desses apoiadores. E isso acaba gerando uma dúvida sobre a real capacidade de liderança do Bolsonaro desse segmento mais à direita da população brasileira. Então, é um segmento que está meio que órfão aí de um líder. E isso pode ter uma dificuldade de articulação desse segmento, inclusive no Congresso, né? O próprio fato do Bolsonaro não ter um partido próprio, né, dele, não existe um partido do bolsonarismo, né? A gente vê essa declaração do Valdemar da Costa Neto tentando, né, ligar a figura do PL ao Bolsonaro, mostra isso, que a própria classe política agora
começa a tentar se organizar em torno de novos nomes para herdar esse capital político que, aparentemente, o Bolsonaro não soube aproveitar aí depois da eleição. Ótima provocação a repórteres políticos. Políticos começam a se organizar em busca de uma herança de alguém que chegou ao Palácio do Planalto contra todas as previsões, 4 anos atrás, surfando uma onda de mudança e que terminou dessa maneira patética. Não há outro nome, quando o presidente pega o avião da Força Aérea no último dia, o penúltimo dia do mandato, e literalmente foge do cargo, é uma forma patética de encerrar um período no qual ele teve grandes oportunidades de realizar projetos políticos dele, não estou entrando aqui no mérito, mas simplesmente largou o pessoal dele na mão. É uma herança política considerável. Há alguém se cacifando já? Não, é muito cedo. Não, você tem candidatos e você tem políticos querendo se cacifar para captar esse eleitorado. Eu colocaria uma parte de governadores, nosso governador de São Paulo, Tarcísio, Raquel Lira, Pernambuco, Eduardo Leite, Rio Grande do Sul, Romeu Zema, Minas, até o Cláudio Castro no Rio. Tem pretensões nacionais. Os grandes colégios eleitorais. Agora, dentro do Congresso Nacional, eu colocaria, até pela forma como se apresentou a nação no dia 31 de dezembro, o senador Mourão. Ele quer se diferenciar, ele tem pretensão. Não estou falando que vai conseguir, mas ali ele deixou claro, esse governo que eu fiz parte não me pertence, ou esse estilo não me pertence. Muito embora o eleitorado me pertence. E esse é um desafio para o Lula muito difícil, porque o Lula tem dentro do governo também personagens mais alinhados ao centro, à centro-direita, que podem também, se o governo descambar para... enfim, se o governo não der certo, por N fatores, você tem a Simone Tebet, você tem o próprio Geraldo Alckmin. Então você tem pré-candidatos a tomarem esse eleitorado do Bolsonaro. Agora, daí para conseguir... São outros 500, né? Ok. Yuri. O que eu vou acrescentar em relação ao que o Caio falou? Porque eu acho que o cenário é muito esse. Eu acho que, na verdade, vou apontar a ausência de um nome que até menos de um ano atrás seria óbvio, que é Sérgio Moro. Como a gente não fala mais de Sérgio Moro, quanto ele poderia ter pego para si esse capital, quanto até primeiro trimestre do ano passado, ele era a pessoa para fazer isso, para só lembrar o número, assim que ele lançou a candidatura dele, isso faz exatamente um ano, ele foi imediatamente a 2 dígitos. Exato. Nas pesquisas, ele estava entre 10 e 11. Exatamente, quer dizer, quando teve o movimento errático dele de sair do Podemos, ir para a União Brasil, não conseguir viabilizar a candidatura à presidência, porque o próprio partido falou, não, aqui você não vai ser candidato a presidente. Ali talvez ele tenha jogado fora a maior possibilidade de ser ele o herdeiro dessa, ainda que tivesse perdido a eleição, ainda que Lula tivesse ganhado, mas se ele vai ao segundo turno e não Bolsonaro, por exemplo, poderia ser ele o herdeiro dessa eleição. Vamos voltar para a situação do Lula, que tem uma coligação frágil, e pelo que a análise de todos nós aqui, a maioria no papel, como a gente viu isso com a Dilma, mas em outras circunstâncias, a maioria no papel não significa necessariamente garantia de obtenção dos votos necessários para aprovação das matérias que ele considera relevantes. Quanto que o Lula deve temer uma oposição bem organizada? Ou isso aí não está no cenário? Olha, no momento não tem organização nenhuma, né? Porque justamente a liderança que existia, ela teve esse final melancólico, o seu eleitorado mais fiel, mais mobilizado, estava com pautas intervencionistas. Quem está fazendo oposição nesse momento são economistas liberais que apoiaram Lula contra o Bolsonaro no segundo turno, em relação ao nível da gastança, em relação a afrouxamento na lei das estatais, em relação a outras escolhas que a equipe de transição foi fazendo, que o Lula foi fazendo nesse começo de governo. É o mercado que está reagindo às propostas do presidente recém-empossado. Então, a gente não vê ainda uma oposição política organizada. Que ele tem motivos para se preocupar, ele tem, como todos esses cálculos aí mostraram. Ele não tem maioria no Congresso, ele vai precisar negociar, ele já conseguiu trazer ali PSD, União Brasil e MDB.
há dissidentes, né? O próprio Sérgio Moro faz parte da União Brasil, Kim Kataguiri faz parte da União Brasil, não são votos que a União Brasil tende a entregar, principalmente para pautas mais à esquerda. Pode ter gente ali que foi mais próxima do bolsonarismo, como Elmar Nascimento, por exemplo, da União Brasil, da turma do Arthur Lira, que de repente pode, não é alguém mais ideológico, que pode votar junto com o governo. Então, assim, também há um receio. A própria Gleisi Hoffmann já falou, não, espero que eles entreguem todos os votos. Foi a frase dela, né? Estão no governo que entreguem os votos. Estão no governo, espero que entreguem, mas há uma incógnita aí sobre realmente quantos votos eles vão conseguir. E de PP, PL e republicanos, tem muitos votos que eles não vão conseguir. Agora, só complementando a pauta anterior, Jair Bolsonaro é um acidente de percurso na formação de uma liderança de direita. Porque ele, na verdade, na sua conduta prática, porque hoje se confunde muito retórica e propaganda política com aquilo que o político efetivamente faz ao longo da sua carreira. Ele é uma mistura do fisiologismo do centrão com um reacionarismo mais aloprado e com um militarismo. Essa direita democrática, liberal ou conservadora, ela ainda não tem uma liderança e não tem há muito tempo no Brasil. Existe uma lacuna. Ele pegou ali algumas pautas, dessas que são cristalizadas, mostradas pelas pesquisas, aborto, legalização das drogas, o momento de combate à corrupção. Ele cresceu em cima de tudo isso, uma confluência de fatores, aderindo a determinados discursos e não conseguiu transformar em prática porque não é aquilo que ele realmente é. Você, quando fez essa classificação dos representantes do povo e dos senadores que representam os estados da federação, Bruno, você conseguiu levar em conta essa, digamos, essa caracterização muito rica que o Felipe acabou de fazer, do quais são, na verdade, o conjunto de forças que leva a gente a chamar que o Brasil teve um presidente de direita? Estou colocando entre aspas, tá? Pois é, essa caracterização ela é extremamente difícil porque ela se dá votação a votação, né? Que fica mais explícito a orientação ideológica de um parlamentar. Às vezes um parlamentar ele tem uma formação, um modo de ver, por exemplo, a economia, um modo de ver a sociedade, ele tem uma postura contrária ao intervencionismo do Estado na economia, mas esses parlamentares são raros no sistema político brasileiro, na configuração que a gente tem no Congresso Nacional. A maior parte do Congresso é esse perfil que a gente convencionou chamar de baixo clero, né, que são parlamentares que foram eleitos defendendo uma causa ou representando uma categoria e que não tem uma definição ideológica tão clara a respeito de mais Estado, menos Estado, mais liberdade, menos liberdade. Então, é difícil fazer essa coloração do Congresso. Isso depende muito do que está sendo colocado em pauta, mas a gente pode identificar, por exemplo, alguns nuances, né? Por exemplo, há uma bancada crescente no Congresso nas últimas legislaturas ligadas a, por exemplo, movimentos religiosos e representantes da segurança pública, né, que tem uma orientação mais conservadora nesse sentido. A gente também tem uma bancada crescente eleita no Congresso representando o agronegócio brasileiro. Então, essa bancada também tem uma orientação muito clara para pautas que interessam ao seu setor. Então, confunde-se muito na votação o perfil com os interesses e os segmentos da sociedade e da economia que cada parlamentar representa. Bom, no fundo, nós estamos dizendo para o nosso público, aguardem. Vai ser um bocado turbulento. Bruno Carrasa, professor da Fundação Dom Cabral, nosso muito obrigado aqui do WW pela sua disposição em participar da nossa roda. Muito bem-vindo, boa noite. Eu vou Obrigado, também dar boa meu noite, boa noite. Foi um prazer. É todo nosso. Volte sempre.